8h30 da noite, fez um pronunciamento e ele falou sobre vários assuntos. Eu queria destacar dois, para os quais, ou sobre os quais, ele fez uma leitura muito particular dos fatos. Entenda a expressão leitura particular dos fatos como você entender, mas depois da gente conversar você vai entender a minha visão do que eu enxergo como uma leitura particular dos fatos, algo que ele e a equipe de comunicação dele entende que deve ser a versão que ele deve abraçar para os fatos. Primeiro assunto, INSS. O presidente falou sobre o INSS, uma denúncia que é muito grave, uma investigação da Polícia Federal, uma investigação que a Polícia Federal, que é independente, não responde a governo algum, que o delegado não dá satisfações para o ministro fica sabendo depois, que quem autoriza a operação quando há prisão e outras iniciativas é o Poder Judiciário, não cabe ao Poder Executivo nenhuma ação sobre isso. No entanto, ouçam o que disse o presidente Lula ontem no pronunciamento do 1º de maio. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Então, veja, ele falou que o governo dele, por meio da CGU-IPF, desmontou um esquema criminoso. Não. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União desmontaram um esquema criminoso que funcionava no governo dele. É diferente. Não é que o governo dele desmontou. Ele estava no Palácio do Planalto, tocou o telefone, ele ligou para o diretor da Polícia Federal, ligou para o ministro-chefe da Controladoria Geral da União e falou: atenção, estou falando com os dois ao mesmo tempo. Desmontem um esquema criminoso que funciona desde 2019. Não aconteceu isso. O presidente Lula foi surpreendido por uma operação da Polícia Federal que descobriu que Carlos Lupe chefiava uma estrutura onde dentro funcionava um esquema de corrupção brutal que vem se arrastando desde 2019, mas que na gestão Lupe, que é o ministro da Previdência de Lula, foram desviados 4 dos 6 bilhões e 300 milhões de reais até o momento. Indígenas aposentados, pessoas pobres, pessoas completamente sem estrutura foram assaltadas. O dinheiro estava na conta delas. As entidades cadastradas no INSS na gestão Bolsonaro e na gestão Lula tomavam o dinheiro das pessoas. Funcionários contratados por Carlos Lupe para o INSS roubaram dinheiro. A Polícia Federal diz isso. A mulher do procurador do INSS recebeu um Porsche. Tem integrante da cúpula do INSS de Carlos Lupe que manuseou 14, 15 milhões de reais. Então, não é verdade que o governo dele desmontou. É verdade que a Polícia Federal desmontou um esquema de corrupção que funcionava no governo dele e que vem do governo Bolsonaro. Mas se fosse algo que funcionasse no governo Bolsonaro, a entrada de probos, íntegros funcionários contratados por Carlos Lupe encerraria o problema. Novo ministro, tomou posse em janeiro de 2023, indica novos gestores do INSS, todos íntegros, acabou a corrupção. E a Polícia Federal, sim, aí sim identificaria um esquema de corrupção no governo Bolsonaro. Não foi o que aconteceu. A segunda parte da mesma fala do presidente determinou à AGU, a Advocacia Geral da União, que as associações e entidades sejam processadas e obrigadas a devolver os valores. Primeiro, não cabe ao presidente da República determinar que alguém seja processado. Ainda bem. Você já imaginou? Um desafeto qualquer desse ou de outro presidente, a Advocacia Geral da União vai lá e processa porque o presidente quis. E se o presidente pode processar porque quer, em tese também pode não processar aquele que deveria ser processado. Razão pela qual a nossa estrutura não comporta e não entrega ao presidente da República este poder. Quem decide se vai ser processado ou não, quem decide o processo ou não, é o Ministério Público e o desfecho é no Poder Judiciário. É assim que está escrito. Então, a Polícia Federal identificou crime, processo é decorrência, decisão do Ministério Público, investigação da Polícia Federal, decisão do Ministério Público. Encontramos um volume de fatos suficientes para denunciar, denuncio. O Poder Judiciário decide se vai aceitar a denúncia ou não, e então julga. Onde entra o Executivo nisso?
Só no banco dos réus, nesse caso. Só no banco dos réus. Porque os picaretas do INSS têm que responder. Então não foi o presidente que determinou. E também não pode o presidente determinar que uma entidade vai ressarcir o dinheiro. Ainda bem. Porque é preciso ter um processo. Eventualmente tem ali alguma entidade que não roubou o dinheiro. Então precisa separar o joio do trigo. Quando a Controladoria Geral da União diz que 90 e tantos % das entidades ou dos aposentados entrevistados no ano passado disseram não ter autorizado, e não é 100%, significa que um ou outro autorizou. E esse um ou outro não pode receber de volta um dinheiro que ele autorizou que fosse descontado, e a entidade também não pode ser obrigada a devolver. E o presidente da República, no entanto, disse isso. Só que o INSS estava dizendo que a Previdência iria devolver o dinheiro, ainda que um absurdo devolver com o nosso dinheiro, ou seja, a sociedade foi vítima, a sociedade ia pagar. É meio bizarro, mas é isso que o INSS disse. Agora o presidente disse que ele determinou à AGU que as entidades devolvam, coisa que ele não tem poder de fazer, mas é diferente do que diz o INSS.